pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais orientações para você fazer uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A dica de hoje é produção escrita. Como é que a gente produz bem um texto? Não é só na aula de redação que a gente tem que trabalhar, não. Nós trabalhamos o tempo todo em produção escrita. A linguagem é o nosso canal, o nosso meio, o nosso veículo, através do qual expressamos ideias, discutimos temáticas, colocamos em evidência o que pensamos, ao mesmo tempo em que observamos atentamente o que um cientista, um matemático, um historiador, pensadores de diferentes áreas trabalham. É importante que a gente escreva e escreva com uma certa constância. Como é que a gente escreve e atinge bom nível de escrita? Bom, uma das regras essenciais para a gente escrever bem é certamente a gente ter um bom vocabulário, é a gente ter argumento, é a gente ter o que falar a respeito. Como é que a gente adquire isso? Por vários caminhos. O primeiro deles é atualizando-se, constantemente lendo, buscando fontes de inspiração. Essas fontes podem vir da própria escola. Seus professores certamente indicam livros que você precisa ler, como base do seu trabalho escolar. Então você vai ler os livros de literatura. Machado de Assis, por exemplo, o maior escritor da língua portuguesa. É um grande criador de histórias, é um grande criador de ideias da área literária, dos gêneros literários. Usa a linguagem de uma forma extremamente rica e sofisticada. Mas você também pode ler para aula de filosofia. Você pode ter um encontro com filósofos antigos, modernos, contemporâneos da Idade Média. Você pode ter um diálogo com Sócrates ou Platão, por exemplo. Também são fontes excelentes. Mas procure ir além daquilo que é trazido na escola. Abra sua visão. Busque outros autores por fora e não apenas aqueles autores que escrevem. Tente se inspirar na arte, no cinema, nas artes plásticas, na dança, na música, na poesia de Vinícius de Moraes, de Chico Buarque. Em suma, há muitos canais através dos quais nós podemos navegar, muitas fontes aonde beber. O importante é a gente ter essa visão aberta. Quando a gente trabalha, por exemplo, com arte e vai buscar Renoir, Rembrandt, quando a gente vai entender a história pelos viajantes que pelo Brasil trilharam caminhos e mapearam nossa fauna e flora, nós temos uma inspiração para entender tanto a biologia quanto a história. Em suma, a geografia também entraria nesse caso. De qualquer forma, inspiração vem de todas essas fontes e recursos que podem ser trazidos pela escola ou fora da escola. Um filme que você assistiu, uma música de algum grupo mais contemporâneo que você escutou e que tem uma letra muito inteligente ou muito interessante, podem ser fontes de inspiração. Quando a gente fala em produção textual e fala na web, destacamos que, como você provavelmente gosta muito de tecnologia, faz parte da geração digital, que você pode usar os blogs e as redes sociais como canais através dos quais você está elaborando textos, pensando situações, dividindo conhecimento adquirido por você, conversando com seus colegas de sala de aula, seja pelo Twitter, pelo Facebook, seja no seu próprio blog. Foi assistir um filme? Faz uma resenha, compartilha. Permita que pessoas da sua rede saibam que você assistiu aquele filme e ao mesmo tempo o que você achou, como é a trama. Lê um livro? Compartilha, divide pela rede. Atinja outros estudantes e com isso permita que eles possam dialogar com você. Você está praticando, a sua escrita vai melhorar com isso. Cuidado apenas com a diferença de linguagens. Existe o internetês, no qual você acaba muitas vezes abreviando alguns termos, colocando, por exemplo, ao invés de você, VC. Na escrita para provas, para o Enem, para redação, você tem que ter o cuidado de escrever dentro dos formalismos exigidos.
Atenção somente a esse detalhe, mas é uma boa base para você ir praticando. A web é uma base bem interessante. Além da web, a necessidade da leitura que a gente já falou, e ter foco e objetividade. Procure sempre trabalhar com parágrafos nos quais você destaque com clareza as suas ideias. Aquilo que de mais importante você gosta ou precisa veicular, naquele momento, naquele trecho do texto. Se você trabalhar um parágrafo muito longo, você pode se perder. Por isso mesmo que a gente trabalha com o conceito de objetividade e foco. Se você trabalhar mais de uma ideia, mesmo que o parágrafo seja curto, que fique claro para você qual é a ideia principal e qual é a ideia secundária que dá apoio para aquela principal. São algumas preocupações para quem vai escrever. Atenção a elas e certamente você vai ter bons resultados na redação do Enem. Até a próxima!